E todo mundo já tá sabendo, foi o próprio James Gunn que soltou a notícia que o Adam Warlock vai aparecer em Guardiões da Galáxia Volume 3. E que nesse papel nós teremos o ator Will Poulter, mais conhecido pela franquia Maze Runner, pelo filme Família do Bagulho. Então, se tu quer saber quem é o Adam Warlock, por que ele é considerado o Jesus da Marvel, um deus, vem que o Nerdverso te explica. Muito bem, eu sou Leandro Viana e sejam bem-vindos ao Nerdverso. E em primeiro lugar, assim, a escolha do Will Poulter foi a dedo. Ele é um jovem ator, tem seus 28 anos, então a Marvel com certeza tem um planejamento, assim, de usar o Adam Warlock por muitos anos. Mas antes de a gente falar da origem desse personagem nos quadrinhos, dá teu like verso, te inscreve no canal e ativa o sininho. Mas vamos pro que interessa, porque o Adam Warlock ele foi criado por nada mais, nada menos que Stan Lee e Jack Kirby. Sim, e ele apareceu pela primeira vez lá em uma HQ do Quarteto Fantástico de 1966. Mas nessa aparição o Adam era conhecido apenas como ele. E vamos falar assim da origem desse personagem porque ele foi criado artificialmente por um grupo ali de cientistas com o nome de Enclave. E o objetivo era bem simples, era criar assim um ser humano perfeito, que representasse o futuro da evolução. Mas sempre que alguém vem com esse papinho aí a gente abre o olho porque coisa boa não vem por aí. E o Enclave, óbvio que tinha planos malignos pra ele. Queria que o Adam fosse tipo de um protótipo para um exército, sabe? E por isso que nem deram nome para esse ser, chamavam apenas de ele, tratando assim tipo um animal que logo tu tem que abater, sabe? Mas o Adam, que estava dentro de um casulo, ele estava escutando tudo que os cientistas conversavam ali e não curtiu muito esse plano do mal, assim. Então ele se rebelou, destruiu todo o laboratório e abandonou seus criadores. Só que imagina, ele era uma criança no corpo de um homem, ele não sabia muito bem assim como agir ou se comportar no mundo. E daí uma das longas histórias dele, ele encontrou o Thor e a Lady Sif, e ele meio que se interessou por ela ali e tentou sequestrar a Lady Sif. Bom, o Thor ele ficou ofendidíssimo ali e espancou o Adam, que se colocou dentro de um casulo ali para se regenerar. E essa foi a primeira grande introdução do personagem aí, que lembrando no começo era chamado apenas de ele. Bom, depois que ele saiu do casulo, meio que renascendo ali, ele encontrou o Auto-Revolucionário, que era assim obcecado pela evolução. Ele viu uma beleza naquela criatura ali e se tornou meio que um pai, um orientador pro Adam. E foi o Auto-Revolucionário ali o grande responsável pelo que a gente conhece do Adam Warlock até hoje. Ele que escolheu também o nome Warlock, que significa mago, feiticeiro. Depois de um tempo ainda daria o nome de Adam, que vem de Adão, né, por ser o primeiro da sua espécie. Nisso, o Auto-Revolucionário também deu um presentinho pro Adam, que foi a Joia da Alma. E daí o Adam Warlock, ele ganhou a habilidade ali de ver a alma das outras pessoas, seres, e também aprisionar essas almas em uma dimensão que existe dentro da própria Joia da Alma. Então, o Auto-Revolucionário enviou o Adam para um planeta chamado Contra-Terra, que na verdade foi tipo um experimento do próprio Auto-Revolucionário ali, que não deu certo, sabe? Era pra ser uma sociedade utópica, uma versão mais pura da nossa Terra. Só que a corrupção, ela chegou nesse planeta, ela foi contaminada ali por alguns seres do mal, liderado principalmente pelo Homem-Fera, que era uma criação ali fracassada do Auto-Revolucionário, era um lobo que ele tinha dado inteligência e poderes. Por isso eu digo assim, ó, quando um cientista começa a brincar de Deus, boa coisa não vem por aí. Só que o Adam Warlock, ele acabou sendo derrotado pelo Homem-Fera. O vilão até deu uma escolha ali, ó, ou tu se junta a mim ou tu morre. E o Adam fez aquela escolha de herói, preferiu morrer e morreu crucificado. Sim, a Marvel tem o próprio Jesus, mas isso não foi assim o fim do Adam, porque algum tempo depois ele renasceu e com a ajuda do Hulk eles venceram o Homem-Fera. Desse jeito o Adam ele se tornou o primeiro super-herói do planeta Contra-Terra. E essa jornada aí de Messias levou as pessoas do próprio planeta a considerarem ele um deus, até criar uma religião no nome dele. Então olha só como esse é o grande personagem bíblico da Marvel mesmo. O nome vem de Adão, foi crucificado, renasceu, mas voltando para a história ali, o Adam, com tudo resolvido, ele parte para o espaço para cumprir essa jornada de Messias cósmico em outros planetas, sabe? Ele vai procurar pessoas que precisassem da ajuda dele. E nessa grande viagem, o Adam Warlock, ele conhece um cara terrível chamado Magus. E como qualquer vilão, assim, ele vem junto com muitos seguidores, a Igreja da Verdade Universal, que consideravam o Magus ali um deus. Mas agora que vem o grande plot twist da história, assim, ó, o Magus, na verdade, é a versão futurística do Adam Warlock. Olha como isso assim é de explodir a mente da gente. O Magus já tinha assim assassinado, conquistado milhões de raças na realidade dele, e agora o Adam ali tinha um novo desafio pela frente. Só que sozinho ele não ia conseguir vencer o Magus, então ele reuniu uma equipe a mais improvável possível da história. E essa equipe contava com Pip, o Troll, Gamora e Thanos. Sim, assim, ó, o nosso vilão ele ajudou o Adam nessa luta. Mas a gente conhece o Thanos, né? Se ele ajudou é porque ele tinha algum plano por trás de toda essa bondade. O Thanos, ele meio que preparou ali uma armadilha pro Adam Warlock. Ele
projetou o Adam 2 anos no futuro, assim, daí o Adam ele se viu assim amargurado, se preparando para se tornar o próprio Magus. Vendo essa situação, então, o Adam Warlock, ele absorveu a alma do seu eu do futuro para dentro da Joia da Alma, e assim o Magus desapareceu. Por enquanto. Desse momento da história pra frente, a gente vai começar então a jornada do Thanos em busca das Joias do Infinito. Nos cinemas a gente já sabe assim como a história começou, como ela terminou, mas vamos fazer um resumão aí de como foi nas HQs, já que o Adam Warlock ele é um ponto principal dessa história. Nos quadrinhos, o Thanos ele é apaixonado pela morte, e esse amor então fez que o nosso Titã ele quisesse destruir as estrelas. É um jeito estranho assim de demonstrar amor, né? Mas a amada era a morte, então até que faz sentido por aqui. Mas quando o Adam Warlock ele descobre esse plano, ele chama a Gamora, Pip, o Troll e também os Vingadores, e eles vão numa batalha contra o Titã Louco. Só que o Thanos ele acaba matando a própria filha e também Pip, o Troll. Só que o Adam ele consegue assim absorver ali a alma dos dois para dentro da Joia da Alma. E agora assim a história fica um pouco complicada, mas fazendo um grande resumão, né, o Thanos ele deixa o Adam mortalmente ferido. Então um certo Adam do passado absorve esse Adam do presente para dentro da Joia da Alma. Eu falei que era meio complicado. Mas quando o Thanos ele pensava assim que já tinha ganho a batalha, o Adam, sentindo ali que tinha uma última missão para cumprir, ele se torna um ser de pura energia, mata o Thanos ali, na verdade transforma ele em granito, sabe? Só que ninguém fica morto por muito tempo nas HQs, ainda mais se tu tem uma relação com a morte. Então, a morte, ela ressuscitou o Thanos com um desejo assim de exterminar metade do universo. Quem é que já viu essa história por aí? Com isso, o Thanos ele começa uma jornada em busca das Joias do Infinito ali, e nessa missão ele enfrentou o Surfista Prateado, que acabou sendo absorvido para dentro da Joia da Alma. Lá dentro da Joia da Alma, o Surfista Prateado ele encontra o Adam Warlock e conta todo o plano do Thanos. Dando aquela resumidinha básica assim, o Adam Warlock, a Gamora e o Pip, eles ressuscitam voltando pra Terra ali pra enfrentar o Thanos. Daí o Adam, junto com os heróis da Terra, começa uma luta insana contra o Thanos é derrotado e o nosso herói acaba ficando com a Manopla do Infinito e também com as joias. Desse jeito ele ficou muito perto assim de ser o ser mais poderoso do mundo, do universo. E daí o Tribunal Vivo ali meio que decretou que o Adam era indigno de ficar com a Manopla, né? Então o Adam Warlock ele ficou com a Joia da Alma e dividiu as outras com 5 heróis. Daí a gente tem a primeira formação ali da Guarda do Infinito. Só que no tempo que o Adam ali ele ficou com a Manopla e também com as Joias do Infinito, ele meio que separou ali o lado bom do lado ruim dele. O que fez ter a volta do nosso vilão lá, o Magus. E nesse arco assim, o Magus ele junta 5 cubos cósmicos e cria um exército de clones malignos dos heróis da Terra. Bom, é uma loucura assim, essa história a gente deixa para outro vídeo assim, mas no final o Adam Warlock ele consegue vencer o Magus e coloca o Gêmeo do Mal assim dentro da Joia da Alma de novo. Claro que tem muitas outras histórias interessantíssimas do Adam Warlock para contar para vocês, a gente deixa isso para outra hora. O que vale ressaltar mesmo assim é que ele junto com Peter Quill, eles reuniram uma equipe que seria chamada também de Guardiões da Galáxia. E chegando no final do nosso vídeo assim, vocês podem estar se perguntando, tá, mas quais são os poderes do Adam Warlock? Vamos assim para uma listinha, te prepara, porque ele tem ali a biologia aprimorada, né? Ele pode absorver energia, tem super força, velocidade, resistência. Além disso, ele consegue assim se projetar num casulo, como a gente já falou, né? Ele se regenera lá dentro, ele se recupera das batalhas, ele fica até mais jovem, né? Basicamente, ele pode ser considerado um ser imortal. Ele também consegue manipular energia e com isso consegue voar, disparar rajadas de energia pelas mãos. E por causa assim dos sentidos ampliados, ele tem a chamada consciência cósmica, né? Uma inteligência acima do normal. Esses são alguns dos poderes que ele possui, assim, ó. Vale lembrar que muitos já foram meio que modificados desde a criação dele. Por isso que o Adam Warlock ele é considerado um dos mais, se não o mais poderoso herói da Marvel. Vocês já perceberam assim que a adaptação para o cinema vai ser um pouquinho diferente da história das HQs, porque quem vai criar ele lá vai ser a Ayesha, né, lá dos Soberanos. O Thanos, por exemplo, e a Saga do Infinito já passaram, mas eu tenho certeza assim que a essência ela vai permanecer, porque ele está sendo criado ali através de um experimento genético. E no filme dos Guardiões ele deve surgir assim como um ser mega ultra poderoso. Ele vai ser o antagonista no começo do filme, para depois se descobrir como herói e seguir assim essa jornada cósmica. E como o próprio James Gunn já falou, assim, Guardiões 3 deve ser o último filme da franquia desse grupo, assim. E o Adam Warlock, então, ele pode continuar essa saga do espaço junto com alguns integrantes dos Guardiões, a Capitã Marvel e com os Eternos e os Celestiais também. Vale lembrar, assim, que os Eternos, eles também são seres que surgiram através de experiências. Então, talvez o Adam, como é um ser muito poderoso, ele pode se unir com os Eternos em busca de respostas da própria existência.
Porque ele também vai ser considerado um deus, né, pessoal? Daí é fácil, assim, ele pode se ligar com os Vingadores quando surgir uma ameaça nível Thanos chegando na Terra, sabe? Eu não acredito muito que essa ameaça possa ser o Kang. Mas esse foi nosso resumão aí do Adam Warlock. Vamos esperar por mais informações para poder criar teorias de como vai ser essa adaptação. Mas agora é com vocês aí. Comentem se curtiram o nosso vídeo, se gostaram que finalmente a gente vai ter o Adam Warlock no MCU. Mas é isso, pessoal. Fiquem ligados no Nerdverso. Boa semana a todos e até o próximo vídeo.